terceiro e último vídeo. Evangelho que celebra a Páscoa entende o significado da data para diferentes religiões. A Páscoa é uma celebração cristã que comemora a ressurreição e morte de Jesus Cristo, mas também reúne tradições judaicas, pagãs até. A cada religião comemora ou não, conforme a sua interpretação. A celebração católica da Páscoa, eu já citei, é uma das mais conhecidas dentre todas as religiões. Ela começa durante a Quaresma e passa pelo Domingo de Ramos e tem seu auge no Domingo da Páscoa. Durante a Semana Santa são comuns procissões, representações do Calvário de Cristo e até a ressurreição. A tradição de apresentar ou presentear com ovos, chocolates também é própria de católicos, embora historiadores afirmam que na antiguidade a Páscoa já era celebrada por germânicos e celtas como culto a Deus Ostara, e eram comuns os ovos, os coelhos, símbolo de fertilidade. Evangelho que trata a Páscoa da forma semelhante aos católicos, como a história da morte e ressurreição de Cristo. As formas de celebração podem variar conforme as tradições e crenças de cada denominação, mas são comuns os cultos especiais da Páscoa, como momento de louvor, adoração, exposição, mensagem e ressurreição. Adeptos de outras religiões, da matriz africana, por exemplo, o candomblé, a umbanda, não celebram a Páscoa, porque sua crença não se baseia na figura de Yeshua Mashiach, mas em entidades como orixá, rituais próprios de celebração. Espíritas também não celebram a Páscoa para os adeptos dessa religião, que foram codificadas por Allan Kardec, e tem o fundamento da evolução do espírito pela reencarnação e imoralidade da alma. A ressurreição de Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e, portanto, a imortalidade do espírito em outra dimensão. Cada um aceita da sua maneira. Entre os judeus, a celebração realizada nesse período é conhecida como Pesach, que significa passagem. É uma tradição anterior à celebração católica que nada tem a ver com a ressurreição de Cristo. Relembra a libertação do povo judeu após 4 séculos de escravidão no Egito. Lá se originou a Páscoa, entenderam? E foi copiada pela Igreja Católica com a ressurreição de Cristo. Referências narrativas são intercaladas como uma forma de reforçar o significado da data e ensinar as crianças. A Páscoa judaica começa com o Seder, que é o jantar, e segue com a leitura de Haggadah, livro que contém a história da libertação de judeus. Foi ali que foi copiado a Páscoa. Amém? A importância da Páscoa, mais fé e menos festa. A Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de ele morrer na cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro onde permaneceu até a sua ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. É talvez uma das celebrações cristãs mais importantes, como o Natal, por exemplo, que marca o nascimento de Yeshua Mashiach, e a Páscoa relembra a morte de Yeshua Mashiach. A Páscoa aponta para nós o sacrifício de Cristo por nós no Calvário e o cumprimento de sua missão dada pelo Pai. O cristão olha a Páscoa não apenas como uma celebração religiosa, mas como uma marca da sua salvação em Cristo. Os judeus comemoram a Páscoa para lembrar sua libertação da escravidão do Egito. Lembra? Já falei 4 vezes. Que é relatada no Evangelho, no Velho Testamento. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passagem ou passar por cima. Essa festividade é comemorada até hoje por judeus.
Porém, ultimamente a Páscoa se transferiu em uma festa comercial, fazendo com que muitos que esqueçam da verdadeira reação da comemoração da morte de Jesus. A lembrança, não comemoração, lembrança da morte de Jesus. Prova disso é o número de pacotes de viagens nacionais e internacionais vendidos, o consumo de bacalhau na Sexta-feira Santa, sem contar com os ovos, chocolates. Não podemos radicalizar e deixar de celebrar com as crianças, mas os pais devem ensinar os filhos que esses são meramente símbolos, que o verdadeiro sentido da Páscoa é a celebração da libertação, ou melhor, recordação da libertação do sangue de Jesus. Falei no início dessa pregação que meus filhos receberam presentes, chocolates. Sim, a festa social, ovos, Páscoa e o almoço em família só tem sentido se, de forma paralela, a família participar das celebrações e viver com Cristo o mistério da sua ressurreição. Se a gente vive a Páscoa de forma espiritual, também é válida a realização das festas, presentes materiais, né, filhos? Vivemos em um mundo violento, sem muita afetividade, onde pessoas estão distantes. Hoje, com toda a tecnologia, somos capazes de procurar nossos vizinhos nas redes sociais, mas não temos coragem de bater na porta da casa deles para perguntar se tudo está bem, para pregar o Evangelho. Vivemos em um mundo violento, sem muita afetividade, onde as pessoas estão distantes uma da outra. Hoje, com tecnologia toda, somos capazes de procurar nossos vizinhos nas redes sociais, mas não temos a coragem de bater a porta da casa deles, perguntar, como eu falei, se está tudo bem. Às vezes até numa reunião entre famílias, entre diversas pessoas, duas pessoas não se falam, sentam e se falam através do WhatsApp. Sim, se comunicam através do WhatsApp. A Páscoa deve ser comemorada corretamente, ensinando a família e os filhos e os sinais da evidência da remissão do pecado. É um momento de profunda reflexão e prática dos princípios essenciais da fé. É o momento de se aproximar de Deus, buscando o crescimento pessoal para se tornar uma pessoa melhor e proporcionar o bem a todos que nos rodeiam, nossos filhos, nossos irmãos. Sim, na casa de meu pai há muitas moradas, né, meus filhos? Papai falou isso para vocês. O que Jesus quis ensinar quando disse que na casa do meu pai há muitas moradas? Será que tem alguma coisa a ver com lugares em que os crentes irão viver nos céus? Ou com a quantidade de locais que Deus fez para abrigar todos? Pode nos explicar? Sim, sobre isso vamos explicar. Logo após o diálogo de Jesus com Pedro, onde Jesus afirma a Pedro que ele negaria 3 vezes, João capítulo 13, verso 38, não era de se estranhar que os discípulos estivessem com o coração conturbado. Sim, se o líder deles, alguém que eles admiravam, iria falhar, o que dizer deles? Jesus fala disso com eles em João capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Logo em seguida, Jesus traz uma grandiosa lembrança: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá, teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, verso 2. Vamos pregar essa interpretação. Alguns pensam que muitas moradas estão ligadas à espécie de compartimentos no céu, quantidades locais de habitação ou tipos de habitações. Ou seja, os discípulos de Jesus teriam algo como casas, apartamentos lá no céu. Esse pensamento levou muito a crer que no céu haveria moradas luxuosas para os mais merecedores e menos luxuosas para os menos merecedores.
Mas será que esse é o foco de Jesus aqui? Quando Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, está enfatizando mais ampliação, ou seja, a grandeza daquilo que Deus preparou para seus servos, dos seus possíveis compartimentos diferenciados no céu. Não tem nada a ver com o merecimento, mas com a graça de Deus. Graça de Deus. Pedro queria negar Jesus, contaria com a sua graça do perdão de Deus, assim como todos os pecadores que se arrependem de todo o coração. Deus não abandona seus filhos. Eu vos lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão. João capítulo 10, verso 28. Jesus completa sua esperançosa falando do seu retorno, do seu cuidado carinhoso com seus servos. E quando for, eu vos preparar lugar, voltarei, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João capítulo 14, verso 3, isso completa a intenção de Yeshua Mashiach em mostrar a seus servos que eles estão acolhidos por Deus, que Deus tem um lugar especial que os abrigará junto dele em sua presença grandiosa. O próprio Deus preparou esse lugar e nada os poderia separar disso, pois é uma obra feita por Deus para seus verdadeiros filhos. Dessa forma, concluímos que Yeshua Mashiach afirma mais uma vez o ensino sobre a vida eterna, o que ocorrerá conosco após a morte sobre o céu. O paraíso preparado por Deus para os salvos, seus filhos de fé. Uma esperança a todos os que estão perdidos, que são perseguidos, rejeitados por esse mundo caído, tenebroso. Então, Jesus disse que lá nos céus terá muitas moradas. Foi a força de expressão que ele usou, porque nós estaremos com ele aonde ele estiver. Há muitas moradas na casa do Pai. A vitória do ressuscitado, que inclui a hora dele passar desse mundo ao Pai. Jó, capítulo 13, verso 1, apresenta a futura realização plena do homem através da imagem da habitação da morada divina. Jó capítulo 14, verso 1 e 12. Desde as primeiras afirmações da fé, a subida de Cristo à direita de Deus aparece como uma expressão necessária na sua exaltação celeste e do seu senhorio. Tal afirmação traz em si uma dimensão salvífica para o homem. Era necessário não só que Jesus enfrentasse a morte na sua condição humana e a vencesse para nós, mas também nos elevasse à companhia de Deus, preparando-nos um lugar para nós. Então é isso que Jesus disse, a morada. Nós iremos morar aonde Ele estiver, no paraíso dos céus. Essa é a morada que Ele nos diz. Ele não diz que vamos morar em casas, apartamentos. Não. Aquele que desce até nós na encarnação, na humilhação da morte de Cristo, também o mesmo que sobe às alturas do Todo-Poderoso, no gesto de descer e subir, se encontra a realização da promessa. Vou preparar-vos um lugar. É isso. Ele vai preparar um lugar. Ele quis se expressar lá na casa de meu Pai. Tem muitas casas para nós. Jó capítulo 14, verso 2. Sem ser elevado com Cristo, o homem não pode atingir a felicidade que aspira para a qual foi criado. Através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pode o homem participar das condições do filho e da herança, ou da convivência com uma das maiores moradas, que é estar junto a Ele e o Pai nos céus. Nesse nível de compreensão, a imagem estética cede a do relacionamento dinâmico. Não é tanto um lugar prefixado que Cristo nos prepara, mas uma relação de amor filial para com Deus. Aonde Ele estiver, nós estaremos. A mensagem desse episódio, no que toca
na carne da esperança cristã, se planifica no futuro relacionamento dos filhos com o Pai e ele propõe Jesus como mediador e o caminho para a realização. Só Ele é o caminho que leva até Deus. Não existe santo, não existe Maria que faça isso. Todos são humanos e morreram, estão depositados debaixo do altar no paraíso, para a espera do juízo final, e somente Deus, o único ser humano que está à destra do Pai e pode nos advogar e levar nossos sonhos, nossas preces, nossos pedidos até Ele. Só Ele, não há santo nenhum que possa fazer isso. O contento dessa mensagem bíblica, lê-se o relatório da instituição, enquanto Hebreus constituiu os judeus que permaneceram ou voltaram à Palestina após o exílio. Os ilinitas eram os judeus que ficaram. O primeiro falava em aramaico e liam as escrituras em hebraico na sinagoga, centrando no templo da sua vida religiosa. Os outros falavam grego e liam as escrituras segundo a tradição, observando a lei com costumes estrangeiros. Por outros, de observância. Por isso havia cisão religiosa entre os grupos, acentuando pela diferença de língua, cultura, a ponto dos helenistas possuírem em Jerusalém uma sinagoga própria. Ora, os primeiros cristãos eram provenientes de dois grupos e a tensão era inevitável. O contexto do perícope supõe a situação dos 12 que davam mais assistência aos pobres e falavam as suas línguas, suscitando a pobreza, a compreensão. A investidura dos 7 desvenda a tensão existente entre os grupos hebreus. Em ordem à paz, cria-se ao lado do ministério dos 12 apóstolos, ligados à palavra e a oração. Observe-se, amados e amadas, segundo a leitura da Bíblia, o povo de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 9, o antigo povo fora constituído junto ao monte Sinai, mas não podia dela se aproximar. Êxodo capítulo 19, versos 23 e 24. O novo povo, porém, foi constituído junto a outra rocha, Cristo ressuscitado, pedra viva, a quem é convidado a se achegar. Portanto, o novo povo se congrega em torno da pessoa de Yeshua Mashiach, que se manifestou, o Messias, pela sua morte e ressurreição, pedra rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa diante de Deus. Reunidos em torno de Jesus ressuscitado, os fiéis se constituem o edifício espiritual, dedicando-se ao sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus pela mediação de Cristo. Dessa maneira, com os sacrifícios sangrentos, selaram a antiga aliança. Êxodo capítulo 24, versos 5 e 8. A adesão de Cristo pela fé e o compromisso se constitui no sacrifício espiritual dos cristãos da nova aliança. Cristo se torna a pedra de tropeço e rocha que faz cair os membros do antigo povo que não acreditavam na palavra, de modo que perdem as prerrogativas transmitidas ao novo povo, serem raça eleita, sacerdote real, nação santa, propriedade divina. Os cristãos constituem assim o povo de Israel. Vós que outrora não eres o povo, mas agora sois o povo de Deus, povo escatológico, porque todas as virtualidades do antigo nele encontram seu verdadeiro cumprimento. São lidos alguns trechos do discurso de Jesus, a ceia, Jó, capítulo 4, verso 1 e 12. Os apóstolos manifestaram a sua inquietude e sua tristeza diante do anúncio da traição de Judas, da partida de Jesus, da negação de Pedro. O Senhor deseja encorajá-los na fé. Não se perturbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim. Anuncia-lhes, então, o reencontro da casa do Pai e uma das suas moradas, falando-lhes da preparação de um lugar. Os judeus compreendiam o templo de Jerusalém como uma morada divina, porém Jesus aludia à morada do Pai como ponto final de sua peregrinação terrena, para onde cujo caminho os discípulos desconheciam e que coincidia com a hora de passar desse mundo para o Pai. É outra maneira de falar do ministério salvífico, de sua morte ou a passagem pelo qual nos é preparado e garantido o lugar junto a Ele, junto ao Pai. Entretanto, a salvação é bem mais que a oferta de um lugar estético, um apartamento ou uma casa. Trata-se da relação dinâmica que o termo Pai atribuído a Deus indica. Por isso, diante da pergunta de Tomé sobre o desconhecimento do caminho, Jesus não fala mais de lugar, mas expõe o relacionamento com pessoas divinas. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Atenção, amados e amadas, olha o que lhe disse. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nem Maria, nem santos não vão ao Pai senão por mim. Bato muito nessa tecla porque existem muitas religiões erradas. Portanto, o relacionamento de fé com o Filho, na qualidade de mediador da nova aliança, é que garante o relacionamento filial com o Pai, a planificar a salvação do homem. A própria revelação de Yeshua Mashiach como sendo o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, além de se desvendar a sua necessidade ou condições divinas, manifesta a mediação e ordem, a relação filial dos crentes com o Pai. Com efeito, Ele é o caminho enquanto revela o Pai e nos possibilita o acesso. Somente Ele. Se você tem um milagre, tem um pedido, tem uma cura a fazer, faça para Jesus, ninguém mais. Ele é a verdade porque está no Pai e o Pai está nele. Ele é a vida porque faz o homem partilhar da comunhão eterna com o Pai. Sim, amados e amadas. Finalizando essa pregação, então, amados e amadas, espero que o Espírito Santo tenha transmitido até todos vocês a palavra através desse servo, para que vocês tenham o entendimento, aqueles que não entenderam, que a luz do Divino Espírito Santo ilumine, para que entendam a verdade, a essência, a morte de Yeshua Mashiach, nascimento, morte e ressurreição, entre a morte e a ressurreição. Ele desceu aos mortos para pregar o Evangelho, ele ressuscitou subindo aos céus, está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. E como eu digo, e eu prego sempre, Jesus deu amor, só amor, pregou o amor, pediu amor, deixou o mandamento, segundo mandamento, amai o próximo, como a ti mesmo. Se pergunte, amado e amada, nesse momento, nessa reflexão, nessa pregação, olhe para o seu lado direito, veja quem está no seu lado direito e diz assim: você ajuda o próximo? Você dá a vida ao próximo? É o que Jesus pregou. Se você é fiel a Deus, pense nisso. Não pense só em você. Não pense em vantagem, luxúria, prosperidade. Você vai à igreja como muitos aqui no mundo vão à igreja pedir cura, pedir prosperidade, pedir chave de carro, pedir chave de apartamento, pedir chave para uma empresa, dinheiro para faturamento das empresas. Olhe nos meus olhos. O que Jesus pregou, o que Ele nos ensinou, foi isso? Não! Não foi isso! Ele pregou amor, foi torturado, deu a vida por nós, por mim e por você. Ele não pediu o Pai quando disse: Pai, entrega o meu espírito.
está tudo consumado. Ele não pediu, Pai, manda um exército aqui, manda uma ambulância para me curar, ou melhor, faça um milagre, me cure, me torne perfeito, tire todas as dores, as cicatrizes, as torturas do meu corpo. Não! Ele pregou amor, só o amor. E, no entanto, foi crucificado. Então eu digo a vocês, amados e amadas, todos que estão ouvindo essa pregação, faça uma reflexão, veja a igreja que você se encontra, é a igreja de Jesus? Repito, é a igreja de Jesus? Você vai lá para cultuar, amar a Deus sobre todas as coisas? Ou você vai lá para pedir prosperidade? Você vai lá na igreja orar pelo teu irmão, pedir, implorar para a cura das crianças do mundo que sofrem os pavores da guerra, para curar os irmãos que não ouvem a palavra? Você se interessa, como eu estou fazendo, pregar o evangelho para levar nos 4 cantos da terra, para todos ouvirem a palavra, para todos saberem o amor de Yeshua Mashiach? Você faz isso? Não, muitos não fazem. Igrejas aí abarrotadas de pessoas, às vezes eu aqui tenho parabólica, assisto, vejo cultos, 2, 3 mil pessoas, existem portas para você passar, para você ter amor ao próximo, para você ajudar o próximo. Não! Não! É para você ganhar uma casa, ganhar um carro. É para você cultuar o nome do Pai, adorar o Pai, pedir perdão dos seus pecados. Não! É para você pedir um carro, prosperidade, dinheiro para sua empresa. Amados e amadas, mostre teu dedo contra mim e diga se eu estou errado. Quem fala, quem chora é o Espírito Santo de Deus que está sobre esse servo. Essa palavra, esse grito que ecoa no coração de vocês é Cristo que morreu por você. E você pouco faz, porque Ele disse: ame seu irmão, dê a ele as suas vestes. Se ele te ofender, pedir perdão, dê o perdão a ele. Perdoe 7 vezes 70 quem te ofende. Ame teu inimigo, visite os pobres, dê o alimento a quem necessita, visita os encarcerados. Isso é o amor de Cristo. Não passar pela porta, pelo portão, pedindo. Você tem que fazer o que Ele fez, que é o amor que dedicou a nós, o amor ao próximo. Dá de beber a quem tem sede. Aquelas criancinhas que a igreja Novo Reino de Deus arrebata do mundo, com fome, doentes, dá guarida, dá apoio, afeto, trazendo sob suas asas, sob as asas da igreja Novo Reino, ministrada por mim e pelas servas do Senhor e meus filhos. Terminando então essa pregação,
Espero que eu tenha somado a vocês através das lágrimas, até através da palavra, em Jesus Cristo, Senhor, que nós amamos de coração e nós também damos a vida a Ele, como Ele deu a nós. Muitos irmãos dão a vida em nome de Jesus. Ele merece isso. Nós estamos pagando o que Ele nos deu, que é a vida eterna. Amém? Nesse momento, nessa pregação, pelo dom do Espírito Santo de Deus, pelo sopro do Espírito Santo, aqueles que estão ouvindo essa pregação, tenham fé, peçam perdão dos pecados e peçam cura da sua doença maligna. Aqueles que estão sob o leito, estado de coma, que estão tristes, e tenham fé e peçam perdão. Jesus, lembre-se, é amor. Lembre, peça em nome dele e se arrependa dos pecados, que você toma posse da cura em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos que ouviram essa pregação. Repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, medo, estresse, desânimo, intriga, briga, desavença, prazeres da carne que nos perturba, que nos atenta. Repreenda todo esse mal e revista em mim, na família, em todos os amados e amadas a sua armadura, que fiquem blindados contra o ataque do adversário, que não sossega um momento, é como um leão que ruge em torno da sua presa para que titubie e ele ataque e destrua. Em nome de Yoshua Mashiach, eu me despeço aqui com meu ósculo santo, com meu ósculo de Yoshua Mashiach, que deu a vida por você, que ama você, mesmo que você seja no pecado. Ele te ama, está sentado à beira do seu coração, num banquinho que lá você pôs, esperando que você convide Ele para entrar no seu coração, e ceiar com eles, e contar todas as suas mágoas, e Ele enxugar suas lágrimas, e dar um novo sol, uma nova esperança, que brilhará no seu coração, e te dará vida, para você poder ir morar na sua morada, que é junto de Jesus Cristo, Yoshua Mashiach. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.